A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no dia de hoje, 6 de fevereiro de 2024. Que Deus abençoe a sua vida. Desperta Crente e receba esta palavra no nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, onde nós vamos estar entrando agora para glorificar o nome do Senhor. Então, seja grato por mais um dia, seja grato por dia que o Senhor fez para que a gente glorifique o nome dele. Não perca tempo, prossiga para o alvo, porque grande é os planos do Senhor para nossas vidas. Amém? Vamos lá? Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 1, nós lemos até o verso 5. Amém? Vamos lá. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com discurso eloquente, nem ostentando sabedoria, para vos anunciar o testemunho de Deus. Verso 2. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Verso 3. E foi sobre fraqueza, temor, grande tremor, que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se foram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Aleluia. Para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Deus seja louvado por esses versículos poderosos. Paulo está escrevendo aos irmãos, e ele está, pelo fato da divisão estar muito grande dentro da igreja, de partidarismo, como a gente já falou nos outros dois vídeos. Então Paulo está dizendo à igreja aqui, olha, quando eu fui até vós, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 1 diante, você vai ver. Quando eu fui até vós pregar Jesus Cristo, eu deixei toda a minha sabedoria, eu deixei toda a eloquência que eu tinha, deixei tudo aquilo que eu tinha de letra e preguei somente a Jesus Cristo crucificado, para que o poder da palavra agisse e vocês fossem alcançados. Se você estudar sobre ali o panorama, se aprofundar ali sobre Coríntios, você vai ver as pessoas que se converteram com a mensagem que Paulo pregou. Eram pessoas desprovidas de sabedoria, nércios, eram pessoas em vida promíscua, era pessoas que a sociedade olhava, não valorizava, eram pessoas que vivia na idolatria, pessoas que viviam na prostituição, pessoas que, se nós olhássemos com os nossos olhos carnais e humanos, a gente diria, esse aí não tem jeito não, esse aí não vai ser nada na vida. Aqueles que até os próprios pais e mães já tinham desistido. Então esse era o tipo de pessoas, beberrões, pessoas, né, perdidos ali ao mundo. Quem olhasse não daria nada. Então Paulo pregou com o poder do Espírito Santo, que é o poder de Deus que convence o homem, irmãos. É o Espírito Santo que convence o homem. Então Paulo está trazendo a mente deles, Paulo está falando, ó, lembra quando vocês ouviram falar sobre o Evangelho de Jesus Cristo? Lembra a quem eu preguei? Eu preguei a Jesus crucificado na cruz, porque loucura para os gregos, né? Porque os gregos criam na sabedoria, no conhecimento, né? Vergonha para os judeus. Eu preguei ao Cristo que eles não acreditavam que foi a cruz. Então Paulo está dizendo assim, eu preguei um Cristo que muitos não quis acreditar, que muitos não quiseram crer, que era um Cristo que foi a cruz, um Cristo crucificado, ali machucado, ferido, um homem que não estava ali se defendendo, mas entregou a si próprio. Então loucura para quem estava vendo, loucura para os gregos que acreditavam no poder, loucura para os judeus que eram religiosos. Então Paulo está pregando para eles a verdade do Evangelho e vai pregar agora no capítulo 2 para os irmãos sobre o poder do Espírito, a pregação no poder do Espírito, que traz o convencimento para a vida do homem. Então, tem que ter letra, tem sim, você tem que estudar, você tem que buscar conhecimento, mas você não pode ter só o conhecimento, você tem que ter o poder do Espírito, porque o conhecimento, como que o Senhor traz a minha, eu estou ministrando a palavra, eu não prego com esboço, anotadinho, igual muitas pessoas pregam, né? Eu sei também que tem pessoas também igualmente a mim, que não pregam com esboço, mas prega o que o Espírito Santo traz ao coração enquanto você estuda. Claro, você vai estudar, você vai se preparar, você vai se jejuar, você vai, né, anotar algumas coisas para você não esquecer o que tiver de ser falado aí, mas quando você está ministrando naquele momento, quando você está ensinando, quando você está aconselhando, quando você está conversando, o Espírito Santo vai te direcionar, o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo vai te dizer o que é bom, o que é ruim, o sim ou não. Então Paulo está trazendo a mente deles que é pelo poder do Espírito de Deus. Aí Paulo fala aqui para os irmãos, nesse verso 5, assim, ó, para que a vossa fé não se fundamente em sabedoria humana, mas no poder do Espírito. Por que Paulo está... Porque muitos viam a sabedoria de Apolo,
queriam a sabedoria de Apolo, outros queriam a sabedoria de Paulo, outros queriam Pedro. Por quê? Porque Pedro, ele era o líder dos apóstolos. Pedro era o líder dos apóstolos ali, do apostolado que o Senhor instituiu. Então eles queriam que a sabedoria de homens, eles estavam esquecendo que Jesus que traz o poder através do Espírito Santo. Então Paulo está quebrando ali aquela religiosidade, aquela divisão que estava acontecendo na igreja em relação a pregadores, escolhas de pregadores. Aqui a gente vai ver que esse capítulo 2, Paulo está tirando toda a autoridade, envergonhando o homem e trazendo toda a glória para Deus. Não é pecado honrar pessoas. O pecado é idolatrar pessoas, adorar pessoas. Isso é pecado. Não é pecado você ter um pregador que você gosta de ouvir. Não é pecado você amar o seu pastor, zelar pelo seu pastor. Não é pecado. Pecado é a idolatria. Pecado é tirar a honra, a glória de Deus e dar para o homem. Então Paulo está tirando aqui toda a honra que eles estavam dando para homens, entregando toda para Deus e mostrando para eles que adorar somente a Deus, adorar somente o Senhor. Quer se gloriar, se glorie no Senhor. Então Paulo está trazendo esse ensinamento para os irmãos aqui, e ele vem falando do verso 6 em diante, a sabedoria que vem do Espírito, o conhecimento do Espírito Santo. Nesse capítulo 2, Paulo vai falar sobre o conhecimento de Deus, porque até então essas pessoas estavam conhecendo o conhecimento de homens, a sabedoria de homens, a teologia de homens. Eles estavam conhecendo letras de homem, mas eles estavam esquecendo que o poder vem do Espírito, que o agir vem do Espírito. Paulo fala no verso 7 assim, ó: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus no ministério que estava oculto, oh glória, o qual Deus preordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Que glória! Céu! Antes de tudo ser fundado, já estava tudo preparado. O plano de Deus já estava tudo preparado. Paulo está dizendo, para quê? Para que alcançasse a mim e a você. Então, por isso, Paulo está dizendo aqui, ó, o verso 8, ele diz, ó: nenhum dos governantes dessa era, então, quer dizer, nenhum dos líderes daquela era, nenhum dos governantes daquela hora compreendeu. Porque se eles tivessem compreendido, eles jamais teriam crucificado Jesus. Então, por eles não ter compreendido, eles rejeitaram a Jesus, eles rejeitaram a sabedoria do céu. Aí Paulo fala no verso 9, um versículo bastante conhecido: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum, aleluia, nunca ouviu, a mente nenhuma imaginou ou pensou o que Deus predestinou para aqueles que o amam. A verdade, irmãos, o que o céu tem preparado pra gente, a gente não consegue imaginar. Só quando nós tivermos lá pra gente vivenciar. A gente tem um pouquinho do céu aqui, sonhos. O Espírito Santo nos faz sentir aquela saudade, aquela graça do céu. Nos revela um pouquinho daquilo que está nos esperando do céu. E a gente fica tão maravilhado quando pessoas têm experiências em sonhos, em arrebatamento, experiências extraordinárias no espiritual. Tem pessoas que não conseguem discernir, explicar, né, aquela grandeza que é o céu. Então é isso que Paulo está dizendo: o céu é inexplicável aos olhos nu, aos olhos cru, aos olhos humanos, mas pelo Espírito a gente sente. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo não tem como você sentir se você não provar. Você vê uma pessoa comendo uma fruta, né, uma maçã. Você vê a pessoa tá falando que tá boa, mas você não sabe se tá boa. A pessoa que está comendo aquela maçã está dizendo que tá ótima, tá muito bom, tá docinha, tá saborosa. Mas você não consegue explicar com suas palavras se tá boa, não, se você não provar. Então esse é o Evangelho. Você precisa provar Jesus, precisa viver Jesus para você entender por que muitos chamam os crentes de louco. O verso 18 que Paulo fala, né? Para quem está sendo destruído é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Então é assim que as pessoas vão conseguir entender, quando provar o Jesus. Então abra o teu coração, receba Jesus na sua vida como Senhor da tua vida, e você vai sentir tudo isso que nós sentimos, essa graça, esse poder, essa alegria, essa unção do Espírito Santo que habita nos crentes que creem em Jesus Cristo. Amém? Você que gosta de investigar a vida dos outros. Paulo, então, ele fala aqui, ó, o verso 10, ó: Deus todavia o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga. Olha só, quem investiga tudo? O Espírito Santo. É por isso que quando alguém chegar a falar mal de alguém pra você, não acredita no que a pessoa fala, não, irmãos. Ora ao Espírito, porque o Espírito Santo investiga a intenção, esquadrilha e conhece o pensamento da pessoa. Talvez aquela pessoa tá falando mal pra poder tirar você de ter uma amizade, tirar você de ter uma porta aberta, sendo usada, influenciada, inspirada pelo próprio diabo pra roubar a bênção de Deus na sua vida, te afastando de pessoas, te afastando. Porque é assim que o diabo faz, ele tenta nos afastar de pessoas pra atuar, pra agir. Então aqui, ó, quem esquadrilha, quem conhece, vou ler de novo, verso 10, é poderoso. Deus, todavia, o revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Você está entendendo? Ele investiga, que ele conhece as profundezas de Deus e conhece também a profundeza do homem. Então, é Deus que conhece o posicionamento do homem. Então, para de investigar a vida dos outros. Você lê, eu não vou ler não, para não tomar muito tempo, mas você salva aí, ó, 1 Pedro,
capítulo 1, verso 13. Vai falar sobre pensamentos, tá? Vai falar sobre uma mente limpa, uma mente curada, uma mente preparada para ouvir o soar da trombeta. Então, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está falando. Sua mente tem que estar curada, limpa, porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece as profundezas de Deus e ele revela para aqueles que estão em Deus. Então, fique em Deus e deixe a vida das pessoas, cuide da sua vida, ajuda quem você pode ajudar, faça o que Deus te confiou e prossiga para o alvo, amém? Vamos lá, verso 11. Pois quem conhece o pensamento do ser humano, a não ser o espírito do homem, que nele reside? Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu penso, né? Eu sei ali aquilo que eu tô fazendo, eu sei o que eu faço de errado. Eu posso não abrir a boca para falar para ninguém, mas eu sei o que eu agi errado, eu sei o que eu fiz que Deus nos desagradou a Deus, eu sei. Aí ele continua o versículo na parte C dizendo: assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus, ó. Assim, igualmente, ninguém conhece o pensamento de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia! Você não consegue entender o que eu estou pensando agora. Você não sabe o que eu estou pensando aqui na minha mente agora. Mas o Espírito de Deus, aleluia, que discerne os pensamentos de Deus, que é o Espírito Santo, que habita em mim, ele sabe. Ele discerne o que está dentro de mim, ele conhece os pensamentos de Deus. É por isso que quando Jesus vai assunto ao céu, ele fala assim, ó: eu vos enviarei o Consolador, aleluia! E ele ficará com vocês para fortalecer. Então, o Espírito Santo que habita em mim e você, irmãos, nos fortalece. Agora, eu vou continuar aqui os versículos. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo. Então, você não tem o Espírito do mundo. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito do céu. Mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Então, irmãos, quem tem o Espírito de Deus anda na direção de Deus. Romanos 8,14. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Anota aí, depois você lê. Então, quem é filho é guiado pelo Espírito de Deus. É direcionado pelo céu. É direcionado por aquilo que o Senhor preparou. Não existe negócio de dizer que eu sou crente, que eu sou serva de Deus e eu ando segundo a minha carne, segundo a minha vontade, segundo o meu desejo, segundo o meu querer. Verso 13. Sobre isso também pregamos não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito e interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Verso 15. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, versículo 16, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo, uma nova mente, uma nova mentalidade, um pensamento, uma metanoia. Aconteceu comigo e com você, e nós temos a mente do Senhor. Agora, o homem carnal, que são esses três homens aqui que Paulo cita nesse verso 14. As pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus. Quem são essas pessoas? O homem natural, o homem carnal. Eles não têm o Espírito de Deus, então eles não entendem. Então, tudo que você falar que é espiritual é loucura. Se eu tenho um sonho profético que Deus te dá, e você conta pra alguém, ah, não, isso tem nada a ver, não. Ah, é, mas não aconteceu um negócio assim, parece. Então, são pessoas carnais que não entendem o espiritual, não entendem o que é do céu. Aí ele continua o verso dizendo assim, ó, pois lhes parece absurdas. Então, o carnal, tudo pra ele é absurdo. O carnal não tá nem aí pra nada, só pensa nele. A preocupação dele é com ele, a preocupação dele é para ele, a preocupação dele é por ele, e ele não tá aí nem aí pra nada, o negócio é com ele. E o homem natural, tudo pra ele é natural. Meu Deus, o irmão desanimou da fé, parou a caminhada. Ah, é natural, tanta gente aí parando com tanta coisa que tá acontecendo, tanta gente desviando. Então é natural, tudo pra ele é normal, tudo pra ele tá normalizado, tudo pra ele tá natural. O homem carnal não, ele só pensa nele, é soberbo, ele só pensa em si próprio, é egoísta, só pensa em si próprio. E o homem espiritual, ele discerne tudo, ele pega tudo no alto. Antes ele tá ligadinho, por quê? Porque ele é direcionado pelo céu, ele é direcionado por Espírito aqui, que discerne as profundezas de Deus, pelo Espírito que conhece pensamento e intenção do coração, o Espírito Santo que habita em nós, irmãos, que ultimamente tem sido tão esquecido, o Espírito Santo, tão esquecido que nós precisamos trazer novamente.
o poder do Espírito Santo, a grandeza do Espírito Santo, o conhecimento do Espírito Santo. Nós precisamos buscar mais pelo Espírito Santo, buscar mais pelas verdades do Espírito Santo. Muita gente gosta de investigar a vida dos outros, então começa a investigar as grandezas de Deus, as grandezas do Espírito de Deus que atua e habita em nós. Nós precisamos buscar mais, porque o homem carnal, ele não discerne, ele não consegue entender. Então havia na igreja de Corinto homens carnais, homens naturais, homens que não entendiam o propósito. Aí Paulo fala: contudo, aleluia, aquele que é espiritual discerne todas as coisas. Ele discerne tudo, mas ele mesmo não é discernido. Tem pessoas que não entendem. Aquela irmã tá ali na prova, tá na luta, tá na dificuldade, a casa tá ali de cabeça para baixo, o marido desanimou, o filho desanimou, e ela tá firme. Ela tá firme, tá caminhando, tá pregando, tá ensinando, tá instruído, tá adorando, tá cumprindo seu papel. E as pessoas não entendem. Que loucura, essa mulher tá doida, essa mulher tá louca, esse homem tá doido, esse pastor tá doido. Olha como é que tá a vida desse pastor, olha a luta desse pastor, olha o sofrimento. Mas o pastor tá ali, o pastor tá firme, ele tá firme. Aí vai, vem outra irmã. É isso que o mundo não entende, é loucura para o mundo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus, é poder de Deus, é poder. Muitos não vão conseguir entender nunca, vai ficar sempre do natural, sempre ali no carnal. Mas aqueles que abrem o coração pro espiritual, abrem o coração para ter discernimento, irmãos, para receber esse Espírito Santo maravilhoso que nós recebemos quando cremos em Jesus de coração. Aí começa a entender tudo aquilo que o céu nos tem preparado. Paulo, quando ele prega no capítulo 18, na carta, no livro do Atos dos Apóstolos, ele vai pregar nos templos, né? Ele vai pregar ali na sinagoga. Só que ele começa a ser rejeitado, perseguido, jogado para fora. Então ele começa a pregar na casa de um homem chamado Crispo. E esse homem abre a porta para Paulo continuar pregando ali, porque ele foi rejeitado pela sinagoga. Porque Paulo, ele era crente. Paulo era um instituto da fé, ele era um... Você vai ver que ele cita ali, acho que 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, não sei se é Filipenses, que ele vai citar que ele é judeu de judeus, ele vai falar ali, ele vai dar em toda identidade, ele vai puxar ali o currículo dele ali e vai mostrar que ele é. Então ele era um homem de grande sabedoria, né, doutor da lei, um homem preparado, né, ali. E a gente sabe que Paulo pregou com tanta sabedoria em Deus, em Coríntios, não com sabedoria de letra humana, que até o líder da sinagoga, Crispo, aceitou o Senhor, abriu sua casa e Paulo continuou pregando ali. Foi onde foi fundada essa igreja de Coríntios. E ali homens se você ler 1 Samuel, não, acho que é 2 Samuel, tá 2 Samuel. No capítulo 22 você vai ver Davi, quando ele tá na caverna de Adulão, você vai ver os tipos de pessoas que foram até ele, porque a verdade faz isso, atrai pessoas, né? A palavra atrai pessoas, quem vive a vida com Deus atrai pessoas. Então, o Espírito Santo que habitava, que agia em Davi, estava atraindo aquelas pessoas. Que tipo de pessoas eram? Pessoas que a sociedade não estava dando nada, pessoas que aquele estava se perdido já. Então, assim, foi parecida a situação de Paulo em Coríntios, quando ele prega para pessoas ali que a sociedade não dava nada. É tanto que ele fala aqui que os governantes não creram em Cristo Jesus e crucificaram. Então as pessoas que davam crédito, as pessoas que estavam doentes, que precisavam de Jesus. É por isso que Jesus escreve no Evangelho que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então aqueles que é dotado de sabedoria, aqueles que é dotado de letra, aqueles que, mesmo que não tem letra, não tem sabedoria, mas acha que não precisa de Jesus, as pessoas não precisam. Agora, quem precisa de Jesus é aquele que reconhece que é pecador, que é falho, que precisa do Senhor, da misericórdia. Então eu preciso, você precisa, vamos continuar firme. E se você ainda não entregou seu caminho a Jesus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tinha muitos prosélitos também que creram em Jesus e se entregaram. O que é prosélito, missionário? Prosélito era pessoas piedosas que aderiram à fé judaica, que aderiram ao judaísmo, mas não tinham sido circuncidados, mas criam, né, no judaísmo. Então muitos prosélitos também se entregaram à verdade do evangelho e confessaram a Jesus como Senhor da sua vida. É por isso que havia essa briga, essa divisão na igreja de Corinto, em questão de sabedoria e em questão de poder. Então, grego cria muito no poder, judeus queriam saber da sabedoria, e gregos queriam lutar por sabedoria, e por aí, tava aquela bagunça, aquela divisão. Então, Paulo começa a colocar ordem na casa com a graça de Deus. Amém? Amanhã, capítulo 3, por que eu não tô me aprofundando muito aqui nesses dois capítulos? Porque até o capítulo 4, Paulo vai falar de divisão. Vai falar de divisão, vai falar da sabedoria, do poder de Deus, da autoridade de Jesus. E ele vai falar que ele vai pregar Jesus. Irmãos, toda divisão acaba quando é pregado Jesus, porque Jesus é o centro do evangelho. Jesus é a base de tudo. Então nós temos que pregar ele, viver ele, falar dele, amar ele, incentivar ele. Então todo pregador tem que pregar Jesus. No próximo vídeo
eu falo sobre isso, tá bom? Deus abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e o conhecimento de Jesus seja derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, que o poder de Deus venha restaurar tudo aquilo que está fora, que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance. Compartilha, comenta, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, nós estamos juntos para a glória de Deus. Ora por mim e eu estou orando por você, no nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que tem se inscrito no canal. Que Deus te abençoe, amém? Estamos juntos até Jesus voltar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos neste momento, Pai, porque o Senhor, pelo poder da tua palavra, o Senhor tem nos instruído, tem nos ensinado. Senhor, eu quero orar pela vida dos meus irmãos que está inscrito aqui nesse canal Desperta Crente. Continua falando ao coração de cada um dos teus filhos, dando graça, fortalecendo, trazendo conhecimento. Ó Deus, nós sabemos, ó Pai, que nós não somos nada e não temos nada se do céu não for mandado. Por isso, Senhor, nos ensina a ser homens espirituais, ó Pai. Homens segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Mulheres, ó Pai, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Espirituais, que têm discernimento de espírito, que valoriza o Espírito Santo que habita essa parte do céu em nós. Muito obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor tem nos fortalecido, tem nos colocado de pé a cada minuto. Obrigada, porque o Senhor tem abrido a nossa visão espiritual, tem nos trazido alegria no momento da tristeza, tem nos abraçado no momento de solidão, tem nos colocado de pé no momento de queda. Obrigada, porque o Senhor atua e habita em nós. Continua conosco, nos fortalecendo, nos ajudando a continuar firmes na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida no nome santo de Jesus. Estamos juntos para a glória de Deus.